Nós temos cada vez mais áreas perigosas no Brasil, onde, infelizmente, moram milhões de trabalhadores e trabalhadoras, comunidades pobres, carentes, e que são ambientes de infiltração criminosa, de organizações criminosas, violentas organizações criminosas. O Correio entra lá também? Os Correios entram lá também? Essa pergunta é super relevante e para nós agora é até... posso te dizer que quando eu cheguei na empresa, você tinha assim, uma classificação que se falava áreas de risco. Áreas de risco onde os Correios não fazem entrega. Então isso gera, naturalmente, para aquela população local, uma marginalidade do sistema, inclusive nem de comunicação. Os Correios, nem ninguém. Oi? Se os Correios não entregam, ninguém entrega. Então a gente desenvolveu agora um programa que se chama Correios Comunidade. Então a gente está entrando nas comunidades, nós estamos abrindo a agência dos Correios, abrimos uma aqui em Paraisópolis, uma agência super bacana que movimenta bastante encomenda, porque às vezes até chega, Reinaldo, às vezes tem até alguns serviços que levam, mas ninguém costuma tirar as mercadorias de lá. E isso não fortalece o mercado local, não fortalece o empreendedorismo daquela comunidade. Uhum. Então, nós estamos fazendo isso. Nós inauguramos aqui Paraisópolis. E assim, as postagens que saem da comunidade estão aumentando muito em Paraisópolis. Estamos fazendo uma agora aqui também em Heliópolis. Inauguramos aí há 15 dias atrás uma no Morro da Mangueira. Então, é uma agência também, uma agência lá dentro desse projeto Correios Comunidade, que é super bacana, uma inauguração muito significativa. E nós temos um protocolo assinado com a Prefeitura do Rio de Janeiro para abrir mais 20 agências nos morros cariocas. Então, a gente vai, sim, levar os Correios para essas áreas que a população precisa. Aqui em São Paulo também nós temos previsão para o Grajaú, Boimirim. Então nós vamos colocar o Correio onde o povo brasileiro precisa. Acho que essa é uma missão que ela é muito importante, que o presidente sempre reforça para a gente, que é dar essa importância da estatal para a população. Então não haverá limites para a gente. É claro que naquelas áreas em que você tem um nível de violência altíssimo e que a gente sabe que às vezes tem algumas que são mais, tem mais dificuldade, então, isso vai ter um estudo melhor, mas a gente não vai colocar nenhum tipo de obstáculo à implantação de agência dos Correios nas favelas brasileiras. Nessas áreas onde vocês chegaram, e essa pergunta, especialmente o bolsominion lá do outro lado fica fazendo, vocês tiveram que fazer um acordo com o crime organizado ou os Correios conseguem ter o respeito até do crime organizado e, portanto, sabe que é um serviço para a comunidade importante e ele não se mete? Não, a gente não existe acordo com o crime. Existe o seguinte, uma empresa pública séria, que é feita por pessoas sérias e que tem a respeitabilidade para entrar em qualquer casa de brasileiro no país. Então, a gente não precisa transigir com ninguém. É uma empresa pública que está levando bem para a comunidade. Então, eu tenho certeza que todos os membros das comunidades têm essa noção do papel do que significa ter uns Correios na sua comunidade. Então, nós vamos expandir mais ainda e convidamos as favelas, convidamos quem tiver necessidade, vai mandar demanda e nós vamos procurar atender. Inclusive, estamos discutindo com o secretário nacional do Ministério das Cidades, lá que cuida dessa parte das favelas, um protocolo assinado com o Ministério das Cidades para que a gente institucionalize mesmo isso até via Ministério das Cidades. Isso é uma política pública que está sendo levada para dentro de uma área em que as pessoas precisam. Doutor Fabiano, me permita, me desculpe agora, eu entendo isso, eu entendo esse otimismo de que o carteiro seja respeitado, né? E ele é. Sim. Na esmagadora maioria das vezes. Mas numa comunidade em guerra, por exemplo, numa comunidade, ou seja, briga de facções, numa comunidade violenta, numa comunidade onde prevalecem as biqueiras, bocas de fumo e aí por diante. As milícias. E as milícias, tem que garantir a integridade em comunidade física do carteiro. Isso. Que romanticamente era mordido pelo cachorro bravo e tal, né? Ainda deve ser mordido, de vez em quando deve acontecer. Bastante. Né? Mas isso é uma coisa, outra coisa é a bala perdida.
Não, claro, sem dúvida. Por isso que eu te disse, nós vamos a gente está falando sobre comunidades. E falei também que áreas de risco, todas elas eram classificadas, qualquer tipo de favela. E na favela não é isso. A favela é uma comunidade grande em que a população né, mora. Então, nesses locais nós estaremos. É claro que se tiver uma região em que você tem um altíssimo índice de criminalidade, troca de tiro, guerra de facções, interdição, aí nós não podemos atender. Isso é natural para que a gente preserve a integridade física dos carteiros. Mas a realidade não é essa também. A realidade é que a gente tem comunidades aqui e que trabalhador que sai de casa cedo, trabalhadora que precisa receber sua encomenda e que tem, às vezes, que se dirigir a uma agência e gasta 40, 50 minutos. Eu lembro que meu filho me fez essa provocação aí um tempo atrás. Falou, pai, veja esse vídeo. O rapaz está lá no alto do morro, ele tem que descer 50 minutos para ir até uma agência dos Correios para retirar a sua mercadoria. Então, para isso também nós vamos procurar envolver, e nós temos, isso é um programa institucionalizado, ponto de coleta. A gente pode até fazer ponto de coleta, que aí a própria pessoa que tem um mercadinho numa região, assim, total, ela pode ser um ponto de coleta dos Correios. Ele vai receber, inclusive, um valor pequeno pela postagem ou pela retirada daquela mercadoria. Então, com isso, também a gente ajuda o comércio local. Do Correio. Como se fosse um preposto dos Correios. Fabiano, como funciona as agências terceirizadas, privados, Correios? Franqueadas. Ela é privada, funciona com... Qual é essa Perfeito. Que relação é essa e quantas são? Isso é um regime de concessão que foi feito já há cerca de 10 anos, eu acho, talvez até mais. Elas são privadas, as pessoas passaram por um processo licitatório, ganharam, né, a concessão daquelas agências e eles operam porque são, não é que opera, porque eles são Correios. Eles recebem uma remuneração percentual para toda a atividade que desempenham. Então, é uma rede muito forte também, que ajuda bastante. É o que eu ia falar, é forte. Uma rede muito forte que a gente tem, uma rede de franqueadas, assim, que é responsável por uma responsável grande pelo faturamento da empresa também. Então, a gente tem a rede franqueada e também temos as nossas agências comunitárias, que são agências que a gente não tem... às vezes, a prefeitura que cede o espaço para que a gente desempenhe as atividades, não ganha nada de recurso. Então, a gente tem uma rede bem diversificada. Eu queria saber um pouquinho sobre as entregas sofisticadas. A gente está falando das cartas, nós estamos falando das entregas. Você comprou uma capinha de celular, uma coisa. Comprou uma roupa na loja virtual, chegou. Mas tem coisas complexas que os Correios entregam. Equipamentos delicados, equipamentos tecnológicos, eventualmente material biológico, eu não saberia dizer. Já entregamos também. E aí? Como é que isso é feito? Normal. Isso daí a gente tem, em alguns casos, assim, empresas que você tem um valor agregado maior de um produto, eles podem, inclusive, colocar monitoramento da carga. A gente tem um sistema de monitoramento, que a gente sabe a hora que chega, a hora que sai, monitora aquela carga. A gente tem uma rede de segurança também, então as nossas mercadorias elas são sempre monitoradas. Você vê assim, o extravio na nossa empresa ele vem caindo muito, porque a gente reforçou bastante a segurança nos nossos transportes. E nós pretendemos ainda reforçar isso. Esse extravio é crime ou é... Extravio pode ser colocado tudo aí, inclusive roubo de carga. Tem muito? Tem roubo de carga, tem algumas rotas específicas que tem roubo de carga, que isso é mapeado, mas é feito um trabalho muito grande com a Polícia Federal, que nos ajuda muito, é um trabalho de cooperação. Mas a gente pretende também agora que todas as nossas mercadorias elas sejam monitoradas. Então a gente vai conseguir, se você comprar qualquer tipo de mercadoria lá, seja sua capinha, seja sua blusinha, para que ela seja monitorada. Então a pessoa vai conseguir acompanhar aquilo em tempo real. Então a gente está trabalhando nisso também. E aí responde um pouco aquilo. Por isso que a gente precisa ganhar mais eficiência. Então a gente vai ser uma empresa sustentável ganhando mais eficiência. Então esse é o objetivo da gente. Que tipo de coisa eu não consigo entregar para os Correios? Por exemplo... Droga, dinamite. Um animal. Eu consigo mandar um cavalo, comprar um cavalo aqui em São Paulo e mandar... E eu te disse isso, não foi uma brincadeira, foi porque isso a gente pega. E eu só disse para reforçar aquilo que você falou. Não, dinamite. Eu só disse isso para reforçar porque aconteceu com a gente. Então, quando eu digo para você sobre os Correios... O que aconteceu? Dinamite? De tentarem postar dinamite nos Correios. Dinamite nos Granada. Correios? Sim. Numa caixa? Um recipiente com dinamite, com granada.
Então, isso saiu até no Mas noticiário. aliás, eu tenho essa curiosidade. Passa por um raio-x? Sim, Tudo passa por um raio-x, é tudo monitorado e às vezes a gente faz operação com a polícia. Quer dizer, mandar crânios, membros cortados não é uma boa ideia. Por exemplo, essa questão do internacional também, às vezes as pessoas... Comida eu posso mandar pelos Correios? Não, tudo tem... Não, isso também não. Por exemplo, mandar... Eu tenho um... A gente tem fiscalização da Anvisa. A gloriosa Paloma, que nasceu numa cidade que é a capital da carne seca. Sim. Resolveu mandar... Foi passar férias, resolveu mandar um charque. Manda. Manda pelos Correios? Essas comidas processadas todas. Então... Essas comidas? Processadas, essas que não estragam, né? Não são perecíveis. Então, isso tudo pode ser encaminhado via correio, sim. Então, tanto que nós estamos fazendo essa operação agora para o Rio Grande do Sul, de levar toda a carga. Se você visitar aqui, a gente tem um produto que a gente chama Log Mais. O que é o Log Mais? É um armazenamento que a gente tem. Tem um galpão que ele funciona como um mercado. As pessoas deixam suas mercadorias lá, você entra no site, compra a mercadoria, automaticamente ela já vai para distribuição. Então a gente tem bastante coisa de alimento, pet. Não, isso não. Bicho não. Bicho não. Bicho vivo não. Pelo contrário, até às vezes tem pessoas que postaram lá, esses dias eu tive no Rio Grande do Sul, me relataram lá que tinham postado um animal pequenininho, aí a gente conseguiu detectar aquilo no raio-x, aí a gente conseguiu salvar inclusive o animal, levá-lo para o organismo lá municipal que auxiliava os animais para que recuperassem ele. Então, isso tudo a gente consegue detectar quando passa pela nossa segurança. Ô, Fabiano, eu não consigo entender mesmo. Não é, né? Também é para te provocar, mas também provocar a sua inteligência. Mas eu realmente não consigo entender que mal haveria em os Correios ser uma empresa mista. A Petrobras, a gente viu uma certa confusão agora com a distribuição de dividendos da Petrobras, mas o fato é que ela é uma empresa absolutamente viável, rentável, de ponta, enfim. E o governo tem o controle dela e na distribuição, inclusive, dos dividendos extraordinários, o Haddad ficou satisfeito porque ele pegou um pedaço, né? O governo mantendo o controle da empresa, que mal poderia fazer você ter um pedaço das ações negociadas na Bolsa? Isso não cria uma pressão positiva de fora para dentro em benefício da eficiência, ou eu estou errado? Eu acho que às vezes a gente tem muito essa com todo respeito, assim, essa mania de achar não, que... Não, pode ser respeito, me ofendendo tá bom. De achar que uma empresa pública, às vezes ela precisa de uma interferência, né, externa para que ela seja mais eficiente. Eu acho que a gente tem toda a competência e tem toda a inteligência dentro da empresa para mostrar que a empresa é capaz de ser sustentável e de apresentar os resultados que a gente espera.